Olá, meninos, tudo bem? Professor Cristiano. Eu compartilhei com vocês a tela do livro de vocês aqui, que fala sobre a questão de gênero, que é o tema que nós iremos trabalhar na próxima semana, no dia 24. E com uma frase interessante, né, da intelectual francesa, que escreveu nas primeiras páginas do seu livro, O Segundo Sexo, a intelectual francesa chamada Simone de Beauvoir, onde ela traz uma ideia instigante, uma frase instigante, onde ela diz assim, ó, que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Isso daqui é uma frase que tenta suprimir, tenta refutar aquela ideia de que existe uma ideologia de gênero, sendo que na verdade não existe uma ideologia de gênero, e sim uma identidade de gênero, onde essa identidade ela é construída, né, constantemente, paulatinamente, gradativamente, no momento em que o indivíduo começa a estabelecer as suas primeiras relações sociais. Então, quando se fala de identidade de gênero, a gente está dizendo que um comportamento de gênero ele vem através de uma ideia e de uma construção identitária e não uma construção ideológica. Bom, observando aqui esse slide, a gente pode trazer uma definição técnica do que vem a ser essa questão do gênero, né? Hoje, diante de tantos estudos e tantas pesquisas, a gente, né, percebe que essa questão da construção do conceito gênero, ele não é tão simples assim, né, que o gênero ele deixa de ser uma questão ideológica e passa a ser uma construção identitária. Então vamos aqui às primeiras significações e os termos com relação ao gênero. Primeira diversidade percebida entre homens e mulheres é a questão biológica. Então, para definir o gênero, a princípio, eles se pautaram sempre na questão sexual, biológica, para definir homem e mulher. Sociedade e cultura ao longo da história. Então, a princípio, as primeiras definições foram essas, pautadas no quesito biológico. Logo em seguida, a sociedade, de acordo com sua diversidade cultural e, sobretudo, das diversidades comportamentais, a questão de gênero ela vai ser ampliada, né, principalmente no que diz respeito à sua definição. Traz um leque de possibilidades para se definir a questão de gênero. Então, historicamente, as sociedades foram trazendo outras significações. Olha só, sociedade e cultura ao longo da história. Diferentes organizações, interpretações, relações, homens e mulheres. Na pré-história, era uma sociedade poliândrica, né, dentro desse conceito de gênero. Não havia essa questão do masculino e do feminino. Contemporaneamente, condições distintas, como nos países ocidentais, muçulmanos, entre mulheres camponesas e as que vivem nas cidades, entre mulheres de classes sociais altas, médias e das classes subalternas. Então, quando a gente vai trazer uma definição acerca de gênero, a gente não pode apenas pautar nas questões puramente biológicas. Por quê? Porque a questão comportamental e a construção da identidade, ela passa também por outras variações que não seja apenas a questão biológica, masculino e feminino. Então, partindo da ideia de que essa construção de gênero ela passa a ser uma identidade e não uma ideologia, nós temos algumas definições. Ó. Identidade é a consciência e a sensação que cada indivíduo tem de si mesmo. É o sentir-se como. Então, a questão de gênero ela é uma construção. É muito mais do que simplesmente educar o indivíduo para ser heterossexual ou homossexual, ou ter uma noção do sexo feminino ou sexo masculino. É muito mais voltado para uma questão de construção identitária do que uma imposição ideológica, né? Ela se desenvolve pela internalização do papel que a sociedade atribui a um indivíduo por pertencer a um grupo específico. A outra questão é a percepção que a pessoa adquire através da sua vivência diária, de que faz parte do gênero masculino ou feminino. Está relacionado diretamente à cultura pessoal e social. Mas nós sabemos também que há uma imposição comportamental, há uma imposição comportamental de gênero que muitas vezes não condiz com a construção identitária de cada indivíduo, certo? Então, por exemplo, quando nasce uma criança, né, todos querem saber se é do sexo masculino ou do sexo feminino. A questão é que a questão que está diretamente ligada aos fatores biológicos, eles pouco importam, né, na hora de se definir e se constituir a construção identitária desse indivíduo. E aí cria-se, dentro desse conceito, papéis sociais estereotipados, né, onde esses papéis sociais estereotipados, eles trazem consigo
uma, uma, uma negligência muito grande no que diz respeito à construção dessa identidade. Ou seja, essa identidade sexual ela vem através de fatores que podem ser biológicos, podem ser socioculturais, podem ser psicológicos. Como está dizendo aqui, ó, é a autopercepção, a consciência e o sentimento que o indivíduo possui de pertencer a um determinado gênero. Então, nós temos aqueles que são binários, aqueles que são não binários, né, dentro desse conceito da heterossexualidade e da homossexualidade. Esses fatores são fatores importantes para definir a construção identitária de cada indivíduo. E quando a sociedade ignora isso, ela cria padrões, estereótipos. Dentro desses estereótipos, eles trazem consigo fatores que são dentro de um conceito de formação social. Então, nós temos a identidade e os papéis sexuais da mulher, a identidade e os papéis sexuais do homem, né, dentro de uma ideia de conservadorismo. Olha só, identidades e papéis sexuais. A mulher, tímida, recatada, sedutora, volúvel, estável, prudente, insegura, suave, sentimental, afetiva, intuitiva, improvisadora, liberal, frágil, dependente, superficial, passiva, espontânea e pode chorar. Ou seja, o fato pode chorar é a construção de uma ideologia comportamental da mulher. Né? Olha como cria-se um padrão de comportamento para o homem. Homem agressivo, audacioso, conquistador, constante, estável, atirado, seguro, rude, frio, intelectual, racional, pacificador, autoritário, forte, independente, profundo, ativo, rígido, não pode chorar. O conceito não pode chorar também é uma outra ideia de construção ideológica não identitária. Que dentro desse conceito de identidade, nós sabemos que existem mulheres que choram bastante e mulheres que não choram bastante. Homens que choram muito e homens que não choram. Então, essa questão de que mulher pode chorar e homem não pode chorar é outra questão da construção desse papel comportamental, né, imposto pela sociedade, criando estereótipos que, na verdade, estão muito além daquilo que realmente é a sociedade, né? A formação e a construção dessa identidade. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai trabalhar todos esses aspectos com mais detalhes, ok? Muito obrigado, meninos. Tenham um bom dia.